Olá, pessoal. Olha, eu estou aqui em Fortaleza, no Ceará, não é? E 13 estados do Norte e do Nordeste foram vítimas de um apagão. Eu estou pronto aqui de terno e gravata para proferir a palestra organizada pela Federação da Indústria e Comércio do Ceará, com outras entidades que estariam presentes, mas tivemos que cancelar o evento. O apagão impediu o acesso ao local e, obviamente, também retirou a possibilidade da presença de público sem ar refrigerado e sem iluminação, e tivemos que cancelar essa palestra agora à noite. Veja que foram 13 estados do Norte e do Nordeste brasileiro. Um apagão com prejuízos, evidentemente, visíveis aqui em Fortaleza, sobretudo. O trânsito ficou caótico, a cidade escura, evidentemente sem sinaleiros, sem um caos, né, no trânsito, um pouco de chuva também. E nós estamos agora numa reunião com alguns empresários para conversar um pouco sobre o Ceará e sobre o Brasil. Aqui, como não poderia ser diferente, a preocupação maior é com a violência. A violência cresceu assustadoramente no estado do Ceará e principalmente em Fortaleza. De um ano para o outro, o crescimento da violência em Fortaleza foi de 94%. No estado do Ceará, 50%. 11 cidades do norte e do nordeste do Brasil estão entre as 50 mais violentas do mundo. Há poucos dias eu estive em Aracaju e a manchete do jornal era exatamente essa. Aracaju, a 18ª cidade mais violenta do mundo. Portanto, não é a intervenção no Rio de Janeiro que resolve o problema da violência no Brasil. É muito mais sério, é muito mais grave, é consequência desse sistema de governança corrupto, né? Portanto, a corrupção e a incompetência que empurrou o país para esse caos administrativo e com essa tragédia política que nos leva a viver temendo as consequências da violência que cresce assustadoramente. Uma das causas do crescimento da violência é a ausência da autoridade. Eu disse hoje aqui em várias entrevistas em Fortaleza, para todo o Ceará, eu disse que quando a autoridade não se impõe, a marginalidade se sobrepõe e os marginais sobram. Eles se consideram mais poderosos que a autoridade constituída. Daí a importância de assimilarmos essa tese de que contra a corrupção e contra a violência, o crime, tolerância zero. É isto que eu imagino ser responsabilidade de um presidente da República que tem que liderar todas as forças que se envolvem com a segurança pública no país. E isso não vem ocorrendo. Não é um decreto de intervenção que vai restabelecer a autoridade no país. E quando se fala em autoridade, estenda-se também para todos aqueles que comandam as forças policiais. Eles precisam estar apoiados para exercerem a autoridade. Eles não podem ser fragilizados no que diz respeito à autoridade que devem impor para conter o processo de violência no país. Obviamente, existem outras medidas que devem ser adotadas e certamente os especialistas repetirão isso com muita insistência. Há que se estabelecer um programa de investimentos para a área de inteligência na segurança com o monitoramento necessário, especialmente na faixa de fronteira, a extensa faixa de fronteira que temos no nosso país. Lá no meu estado, a Tríplice Fronteira, mas temos uma extensa área de fronteira e nós tivemos, em campanhas anteriores, promessas de investimentos portentosos para o monitoramento da faixa de fronteira no nosso país, com um esquema de inteligência que determine medidas preventivas para evitar o crescimento da violência e da criminalidade. É lá que começa. Começa na faixa de fronteira, porque é por lá que passam as armas, o contrabando de armas, o tráfico de drogas. Isso alimenta a violência em todo o país.
Aqui no Nordeste e no Norte, a violência é perversa. Cidades violentas como Salvador, Feira de Santana, Fortaleza, Aracaju, são tantas as cidades, eu disse, 11 cidades do Norte e Nordeste estão entre as 50 mais violentas do mundo. É óbvio que é preciso dinheiro também, não é? Nesse esquema de medidas administrativas que possibilitem oferecer um serviço de segurança pública mais eficaz à população, isso tudo começa com dinheiro no caixa do governo. O governo federal não tem aplicado os recursos orçamentários em segurança. A execução orçamentária é pífia. Recentemente nós vimos um dado que, em relação ao fundo penitenciário, o governo havia aplicado em determinado ano, nos últimos anos, apenas 20%. Foi quando eu apresentei um projeto que obriga o governo a aplicar a totalidade dos recursos consignados no orçamento para a segurança pública, sob pena de crime de responsabilidade a que estariam sujeitos o presidente da República e o ministro da Justiça, caso não aplicassem a totalidade dos recursos orçamentários. Esse projeto foi aprovado no Senado. E você sabe, crime de responsabilidade implica perda de mandato, ou seja, impeachment. Esse projeto passou no Senado, ficou na Câmara. À época, o ministro era Manteiga e ele impediu a aprovação do projeto. Portanto, quando eu falo em refundação da República, na substituição desse sistema, com um conjunto de mudanças que começariam lá no Estado, né? Mudanças na área política, obviamente, com reforma política, mas reforma do Estado, enxugando a máquina, diminuindo o tamanho do Estado brasileiro, tornando-o mais eficiente, mais qualificado tecnicamente, mais produtivo, portanto, mais moderno, né? Mais competente. E isto resultaria em economia que proporcionaria investimentos mais produtivos, inclusive na área de segurança, para equipar melhor os policiais, as forças de segurança pública, né, para aparelhar melhor o Estado com equipamentos sofisticados, desde a área de inteligência até a área de combate da violência, né, com a interação das várias polícias, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, na faixa de fronteira, o Exército cumprindo a sua missão constitucional. Portanto, são medidas importantes, fundamentais, mas que dependem de dinheiro, e aí você precisa promover essas mudanças com ajuste fiscal, saneamento financeiro do Estado, direcionamento dos recursos, correta aplicação dos recursos públicos e, evidentemente, além disso tudo, eu repito, é fundamental restabelecer a autoridade. Os governantes frouxos é que estimulam a criminalidade no país. Mas eu estou no Nordeste, então seria oportuno também falar algo sobre o Nordeste, as prioridades do Nordeste. Eu creio que mudar a matriz energética é uma das prioridades. E explico por quê. 20 milhões de nordestinos vivem no semiárido. O semiárido caminha para a desertificação. Durante 8 meses do ano, no verão, quando há um calor mais impiedoso, o sol é mais veemente, não é? A atividade laboral, a atividade para a sobrevivência das pessoas nessa região do semiárido é madeira e carvão. A devastação da vegetação, não é? Para a transformação em madeira e carvão. Nós temos que substituir essa matriz energética do carvão pelo gás. E com isso nós temos que ampliar os gasodutos já existentes e a rede de distribuição de gás no Nordeste. E oferecer alternativas de sobrevivência às pessoas nesse período. Já temos experiências em outros países e até no Brasil com a atuação na recuperação de áreas degradadas, recuperação de matas ciliares,
a revitalização dos rios e atividades produtivas que possam ocupar mão de obra nesse período com estímulo governamental dirigido. Esta é uma providência necessária e urgente. Não podemos permitir esse avanço para a desertificação. Uma outra questão do Nordeste diz respeito à água. Esse programa de cisterna é um programa valorizado, que se continue com a construção de cisternas no Nordeste. Mas não é suficiente. Eu estive recentemente lá em Israel para conhecer esse projeto de dessalinização da água do mar. Eu imagino ser possível, sim. É claro que é um projeto caro, mas vai exigir uma participação pública e privada e financiamento. Um governo, para obter uma participação do setor privado numa operação societária como essa, né, com uma participação do setor privado e o setor público, não é? Certamente depende de credibilidade. E, neste caso, credibilidade nacional e internacional. Há empresas interessadas nesse investimento aqui no Brasil, mas com o governo recuperando credibilidade, certamente esses investimentos fluirão. Os investimentos voltarão. Nós temos que melhorar o ambiente de negócios no Brasil e recuperar a credibilidade internacionalmente. Eu acredito na possibilidade desse projeto. É preciso ousar, é preciso ter coragem. É um projeto caro? É. Mas se nós mudamos a matriz energética no Nordeste, estimulamos a energia eólica e a energia solar, além de produzirmos energia limpa, nós vamos reduzir, baratear o preço da energia. E certamente esse apagão de hoje até nos inspira a falar em energia limpa, né? Sobretudo porque o Nordeste depende do barateamento da energia para o êxito de um programa tão portentoso e tão importante, né, para o Nordeste como esse da dessalinização da água do mar, que seria uma solução definitiva, não só para o abastecimento de água para o consumo, mas também para a irrigação. Certamente seria uma obra de redenção para o Nordeste brasileiro. Estou aqui para homenagear os nordestinos. Ontem houve uma notícia que eu ia desistir do Nordeste, eu não desisto do Nordeste, estou aqui. Estive a semana retrasada em Aracaju, hoje estou aqui em Fortaleza e vou continuar visitando o Nordeste, com as suas belezas naturais extraordinárias, que certamente nos motivam a adotar um programa de estímulo ao turismo